Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Na formação sobre os santos, eu vim falar sobre Santo Ambrósio, um santo e um bispo doutor da nossa Santa Igreja Católica. Esse homem, ele teve uma grande contribuição na Convenção de Santo Agostinho, ajudou muito Santa Mônica, aconselhando e através mesmo de suas pregações. Mas por trás de toda essa história que nós conhecemos, Santo Ambrósio, ele viveu de uma forma extraordinária. Ele sim buscava a Deus. Ele já veio de berço cristão. Os seus pais, a sua família era cristã. E os seus irmãos, Marcelina e Sátiro, eles eram muito cristãos também. Tanto que não foi só Santo Ambrósio dessa família que se tornou santo, mas também os seus dois irmãos se tornaram santos. E Santo Ambrósio, ele era um homem tão inteligente, tão culto, tão bom na oratória, que ele evoluiu muito na parte social. Em um determinado momento, ele chegou a ser governador de algumas partes do Império Romano. E Santo Ambrósio, ele progredindo em virtude e em conhecimento, um homem muito conhecedor da verdade. Inclusive, uma das coisas que chamou muita atenção em Santo Agostinho era isso, um homem que não estava à procura de Deus. Santo Agostinho, ele só estava ali à procura de um conhecimento a mais, de uma verdade, de algum conhecimento que o levasse a alguma coisa, porque até então tudo que ele havia estudado não tinha fundamento. E Santo Agostinho, ao ver Santo Ambrósio pregar, Santo Ambrósio falar de Deus, e não só a escutar as palavras de Santo Ambrósio, mas também ao ver a prática dele, ao ver a forma que ele se portava, ao ver o jeito que ele estudava, porque Santo Ambrósio, ele era um homem muito estudioso, ele estudava demais, e como diz a palavra de Deus, que os bispos têm que estudar, têm que procurar ser um bom pregador, mas têm que rezar. A obrigação do bispo é essa, é rezar muito, é rezar bastante e também ser um bom pregador, um homem que conduza bem a palavra, que saiba falar certas palavras que muitas vezes uma pessoa comum não conseguiria. E Santo Ambrósio, ele tinha todas essas qualidades. E ele chegou a ser bispo de Milão. Santo Ambrósio se tornou muito conhecido por ter se tornado bispo de Milão. Mas até ele chegar a isso, a esse poste de ser um bispo, houve um questionamento muito grande naquela época. Muitas pessoas estavam querendo esse cargo, muitas pessoas queriam ser bispos, mas só que Santo Ambrósio, ele foi para tentar apaziguar toda aquela situação. Ele vendo que estava tudo numa confusão, ele foi para tentar ajudar. E quando ele estava lá se pronunciando, uma criança que estava na assembleia falou: Ambrósio, o bispo. E ali as pessoas entenderam como Deus falando através daquela criança. E realmente era. Deus falou através daquela criança. E Santo Ambrósio se tornou esse grande bispo. Passou por muitas perseguições, muitas provações. Também chegou a ser conselheiro de grandes governadores, de grandes pessoas. Santo Ambrósio que contribui tanto em conhecimento e em virtude para nós, para a Santa Igreja Católica. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.